Nesse vídeo eu vou falar sobre todas as leituras que eu fiz no primeiro trimestre de 2026, e inclusive um segredo para revelar para vocês no final do vídeo, ou quase no final. Oi galera, Davi Alves aqui fala, e eu venho por meio desse vídeo falar sobre todas as leituras que eu fiz nos meses de janeiro, fevereiro e março. Eu particularmente acho que esse vídeo é o que eu vou aparecer com mais roupas diferentes, até porque eu vou gravar ele ao longo de 3 meses, e hoje eu vim falar a minha opinião sobre o livro O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Então aqui primeiro eu vou falar a minha opinião sobre o livro, e não vou dizer a quantidade de estrelas que ele tem, porque isso só vai ser revelado no último vídeo da retrospectiva de todos os livros que eu li, e um ranking que eu vou fazer dos melhores aos piores livros de 2026. Esse livro é um bom livro, acho que melhorou bastante desde a primeira vez em que eu li. E aqui a gente acompanha a história de Heathcliff, a gente acompanha a Catherine, o irmão dele, que para facilitar eu vou chamar de Ernesto, eu vou colocar aí até o nome dele para vocês, eu não consigo pronunciar esse nome. E depois a gente acompanha o desenrolar dessa história. Acontece que o Sr. Lockwood aluga a granja, e quando ele aluga essa granja, ele vai na casa do proprietário, que é o Heathcliff, para conhecer um pouco mais da família, e lá ele vê uma família completamente desordenada, com pessoas que mal se falam, mal se bicam, e ele, na dúvida, sem saber o porquê daquilo, pergunta para a senhora Dean, que é a governanta da casa onde ele alugou, que é a senhora Dean, que também tem o nome de Nelly no livro, e ela começa a contar a história desde quando Heathcliff chegou na casa deles. Acontece muita coisa nesse livro, muita coisa mesmo, entre as gerações de pais. E da geração de filhos também. Acabei falando um pouco demais desse livro, e para não dar spoiler, resolvi cortar, e eu super recomendo que você leia esse livro, que é maravilhoso. O segundo livro que eu li foi Da Terra à Lua. Aqui basicamente conta a história de várias pessoas que têm a ideia de fazer um grande canhão e jogar um projetil na Lua. O livro melhora, e é importante frisar essa parte, por isso que eu não comecei da introdução, como eu fiz com o Morro dos Ventos Vivantes, porque não é um livro que chamou muito a minha atenção no começo. Se fosse largar o primeiro capítulo, facilmente faria isso, só que eu fui lendo, chegou na página 100, mais ou menos ali na 110. Consegui, enfim, ter alguma motivação para me terminar esse livro, mas essa não foi assim tão boa, porque quando eu cheguei no final do livro, eu descobri na internet que é uma trilogia, da qual eu não vou ler, porque o final já é previsível, o final é esse mesmo que está no livro, mas a trilogia e os outros livros contam um pouco da história que aconteceu antes. Uma coisa que eu achei muito ruim nesse livro é a narração de lugares específicos ou de detalhes de lugares específicos que não são necessários, tão necessários assim para a história, e a falta de interesse do autor em narrar uma coisa que deveria ser importante. Por exemplo, vou dar aqui um spoiler super grande, vou já avisar aqui nessa parte do vídeo, eles saem dentro do projetil da bala, eles conseguem, foi aí que o livro começou a ficar interessante. Um homem, um europeu, ele tem a ideia de se colocar dentro do projetil da bala, e ele manda que o povo que estava fazendo a engenharia do projetil recalculasse para que ele conseguisse ir dentro dessa bala e fosse para a Lua junto com o projetil. Enfim, o livro começa a ficar interessante daí, só que quando esse projetil é lançado, a gente não vê em nenhum momento como eles estavam dentro desse projetil. Não foi só ele, foi outras duas pessoas, e também levaram 2 animais e suprimentos o suficiente. Não vou dizer o final do livro, por mais que é muito decepcionante, por mais que seja o definitivo da trilogia, porque esse livro é considerado uma trilogia. O outro livro, se eu não me engano, não vou me recordar agora do título, mas fala de como eles passaram 5 dias dentro desse projetil, e o outro fala como eles ficaram na órbita da Lua. Se eu não me engano, tá? Que é tudo na base da minha memória que eu pesquisei, eu vi que era uma trilogia, mas eu li assim muito rápido, só para mim realmente saber do que se tratava cada um desses livros. Não, o terceiro livro fala sobre a possibilidade deles mudarem a órbita, porque o homem que vem da Europa para ir dentro do projetil, ele fala que a Terra tem um clima que é muito desagradável, é muito quente, é muito frio, e ele queria que o clima fosse único. E para isso ele queria mudar a rotação da Terra, alguma coisa do tipo. E o terceiro livro que eu li foi A Metamorfose. Esse livro aqui é sensacional, eu particularmente gosto muito. A minha terceira leitura desse livro, o homem está vivendo tranquilamente, e um certo dia ele acorda e ele é um inseto gigante. Assusta toda a família, mas aos poucos se acostuma com a ideia dele ser um inseto gigante, e o livro acaba com, aqui um grande spoiler, se você ainda não leu, pule essa parte, com a morte desse personagem e a família vivendo após a não mordomia que ele proporcionava para ela. Ele era o único que trabalhava, o pai se aposentou porque ele recebia um salário que dava para cobrir completamente as despesas dele, e ele morava ali em um bairro bem situado, tinha uma alimentação proporcionada a ele e a família que era bem interessante, só que depois que ele perde o emprego por ter virado inseto, isso muda completamente. A gente acompanha essas relações interpessoais da família dele para com ele, e tudo o que se segue a partir dele como inseto gigante. Sobre esse livro que eu falei nos meus shorts, caso você tenha acompanhado os shorts, eu vou falar dele mais especificamente em dezembro, como um saldo final da minha leitura ao longo desses 12 meses do ano.
Agora eu vou falar um pouco das minhas duas leituras desse mês de fevereiro e também de alguns livros que eu iniciei e não consegui concluir nesse mês. O primeiro livro que eu li foi Imitação de Cristo. Esse livro que é maravilhoso. Desde já peço desculpa pela iluminação, pelo barulho de fundo, caso ocorra eventualmente, que vai acontecer. Então esse livro, para mim pelo menos, pela minha interpretação, ajuda muito na caminhada cristã. Porque aqui ele fala sobre muitas coisas. E tem até inclusive passagens da própria Bíblia Sagrada, alguns versículos aqui dentro do livro. Um outro livro também que eu li foi Arsène Lupin e a parte antes de Arsène Lupin, de fevereiro, do livro O Assunto do Céu. Ele tá fazendo um barulho estranho. Eu acho que eu levei ele para a faculdade um dia, ele voltou fazendo esse barulho estranho. Espero que vocês consigam ouvir, ó. Ele tá fazendo esse barulho estranho, tô com medo dele se desfazer na minha mão quando eu estiver lendo. E por causa disso eu tô lendo ele só na última semana, no último dia do mês. Eu leio ali na última semana todos os dias até aquele dia e na última semana os dias restantes. Que é um livro tipo devocional, você lê todos os dias uma parte do livro. Então para dizer isso, que eu tô lendo o livro o mês inteiro num dia, porque eu tô com medo dele se desmanchar na minha mão. Eu sei que é costurado e tal, só que isso nunca me aconteceu com um livro de capa dura. E a costura inclusive tá colada nessa parte aqui do livro, que é a lombada do livro. Então, agora falando um pouco sobre o livro Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca. Esse livro que a propósito, vou até colocar aí para que vocês leiam junto comigo, é uma cópia de Sherlock Holmes, só que aqui é a versão francesa, do detetive mais famoso do mundo. Tem até o livro que eu estou lendo agora, que eu vou começar, pretendo ler, já li a introdução, que é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Não é Holmes, e eu vou daqui a pouco mostrar para vocês a grafia do livro Sherlock Holmes, agora já aproveitando a oportunidade, porque senão eu esqueço, para vocês verem que é escrito diferente. Como vocês podem ver, ele coloca um S antes do H. Então é um detetive inteligente quanto Sherlock Holmes, mas menos inteligente que Arsène Lupin, porque não é Sherlock Holmes e sim Sherlock Holmes. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Mas agora falando aqui um pouco sobre Arsène Lupin. Então o livro ele é narrado pelo amigo de Arsène Lupin, mas é em primeira pessoa, eu vou falar aqui dos 3 primeiros capítulos, que para ali na página 50. Eu gostei muito desse livro a propósito, super indico, caso vocês estejam em ressaca literária. Gostei bastante mesmo, eu li 50 páginas no primeiro dia, já foi assim, uma leitura super rápida, e os capítulos eles começam e terminam, já que eram publicações feitas em uma revista. Eu vou ler agora com vocês, eu esqueci de ler. Aqui é a parte da introdução. Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, reúne 9 histórias do escritor francês Maurice Leblanc. Surgiu em 1907 com o título Arsène Lupin, Gentleman, que vocês estão lendo aí, literalmente o ladrão cavalheiro, encomendada pela revista francesa Eu Sei Tudo. O editor da revista pediu uma novela policial com um herói francês que correspondesse a Sherlock Holmes na Inglaterra. Surgiu assim Arsène Lupin, personagem zombador, audacioso e impertinente que sempre desafia o inspetor Ganimard. Ao longo de cerca de 30 episódios que desenvolveu, Leblanc transformou o ladrão de casaco. O anti-herói acaba se tornando um justiceiro capaz de corrigir os erros da polícia. Para criar o seu Lupin, Maurice Leblanc se inspirou no anarquista francês Maurice Jacob, que realizou 150 assaltos que lhe renderam 23 anos de prisão. Foi um ladrão habilidoso, dotado de um senso de humor aguçado, capaz de grande generosidade com suas vítimas. Então, basicamente, o Arsène Lupin ele é a versão contrária do Sherlock Holmes como ladrão. Faz alguns roubos que são admiráveis e depois explica todos esses, particularmente esse amigo dele, que é muito íntimo dele, que a gente até conhece, como eles se conheceram e tal, enfim. Então é um livro bem interessante, que mostra como Arsène Lupin planeja tudo meticulosamente para que ele não seja pego, o que não adianta muita coisa, já que nesse livro, nos 3 primeiros capítulos, ele acaba sendo preso em um navio, mas ele consegue fugir de prisão. Você vai ter que ler o livro para descobrir que experimento é esse que ele faz para que consiga fugir da prisão, sendo um dos maiores procurados. O primeiro livro lido nesse mês de março foi Noites Brancas. Eu li na versão física, mas não estou com ele aqui porque eu devolvi, foi emprestado. Eu já esperava uma leitura com um fim meio pragmático, assim como Os Irmãos Karamazov, que por mais que eu não tenha lido, ainda assim, por muito ouvir falar na faculdade, eu já sei mais ou menos qual é o final. Eu, sinceramente falando, acho que o final era esperado, visto que desde o primeiro momento do livro, e em outras partes também, a mulher ela ressaltou em todo momento. Eu não vou falar o nome dos personagens aqui, que eu tô com medo de invocar uma entidade dentro do meu quarto. Então é melhor ficar por fora disso, não falar o nome dos personagens aqui especificamente. Mas, basicamente, a história em resumo acompanha a vida de um homem que, sozinho, vive em São Petersburgo. E um certo dia, em uma ponte, ele encontrou uma mulher. Essa que está chorando, ele passa por ela, só que ela é abordada por um homem, sei que você me entende. E ele consegue salvar ela com uma bengala que ele tinha e conversa com ela até que ela vai para casa dela. Resumindo muita coisa é isso, e depois eles se encontram e falam ele sobre a vida dele, e ela sobre a vida dela, e ela pede o conselho, não como um amigo, já que ela deduziu que ele era um homem muito sábio, mas como um irmão,
já que ela estava completamente perdida sobre qual o futuro, qual a escolha que ela deveria fazer, sobre qual futuro ela queria seguir. Enfim, ela pede esse conselho de um homem, eu vou aqui falar bem por alto, que foi inquilino da avó dela por um longo período de tempo, e ele acaba que, de certa forma, meio que deixando ela livre para seguir com um compromisso futuro, prometendo que voltaria em um ano. Então ele vai uma viagem para uma outra cidade, mas ele disse que se a condição financeira dele melhorasse, ele voltaria em um ano para se casar com ela. O que acontece, você vai ter que ler o livro para descobrir. Eu, particularmente, não me senti tão revoltado, porque como o ponto já foi colocado no livro, muito bem distribuído, eu entendi o final. Entendi, mas eu ainda estou pensando, ainda estou processando, estou tentando aceitar da melhor maneira possível para que eu não dê uma nota ruim a esse livro. Eu acho que mostra maravilhosamente bem um ponto que era até sobre um vídeo que eu queria fazer aqui para o short, sobre o se conhecer primeiro antes de entrar em um relacionamento, ou antes de querer seguir em um relacionamento. Saber quem é você primeiro, os seus gostos, as suas preferências, para depois você saber quem é com o outro. Então eu acho que, por ser jovem, essa mulher, isso reflete maravilhosamente bem esse ponto. Depositou no primeiro amor que teve a chance de um relacionamento duradouro, por isso que ela esperou um ano. E o homem também, por ser solitário, talvez muito sozinho ao longo de toda a vida, na primeira oportunidade de amor que encontrou, por mais que, de certa forma, não tenha sido a primeira, eu acho que tenha sido a mais recíproca, enfim. Então ele meio que deposita nela toda a esperança de um futuro amoroso, que era a primeira possibilidade de amor que ele talvez tivesse na vida. Tanto que ele diz, eu tô velho, com 26 anos isso. 26 é solitário, vivendo ali na vida, na cidade que o sol não abaixa completamente, as noites são brancas, por isso talvez o título do livro. Agora eu vou falar um pouco sobre duas leituras que eu fiz também nesse mês, correspondentes ao autor Arthur Conan Doyle, do detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes. Os títulos são O Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro. Contando agora um pouco da história de O Estudo em Vermelho. A história começa apresentando o Dr. Watson, que é recém-formado e vai para um fronte de batalha. Lá ele acaba se ferindo, tenta se recuperar, não consegue, e ele recebe uma licença para passar 9 meses na cidade para que ele consiga ver se os novos ares da cidade vão conseguir fazer com que ele se cure para voltar para onde ele estava. Nesse meio tempo, ele que não tinha dinheiro e nem muito sucesso, como ele mesmo diz, acaba que não tendo dinheiro para manter o hotel em que ele estava hospedado, e ele fala isso para um amigo que apresenta ele a Sherlock Holmes, onde eles dividem uma casa juntos. Nesse primeiro momento, ele está estudando uma solução que ele vê com um líquido, um pó específico. Ele coloca um sangue na água e essa água muda a coloração, indicando que aquele fragmento de coisa que ele colocou, que o fragmento de sangue é sangue de fato por causa da mudança da coloração da água. Talvez por causa disso o nome do livro, que é O Estudo em Vermelho. E depois que eles se encontram, eles dividem a casa juntos. O Sherlock Holmes é chamado por dois detetives muito famosos que sempre recebiam o seu reconhecimento na revista também do Sherlock Holmes, para investigar um caso suspeito. O outro caso também acontece, ele vai investigando esse caso e os dois têm uma correspondência que a gente vai descobrir depois. Tudo isso que eu falei corresponde à parte 1 do livro, que é dividida em duas partes. A parte 2 começa de um jeito meio estranho, contando a história de 21 pessoas que foram para o deserto e acabaram se perdendo, ficando só 2 pessoas vivas, um homem e uma menina. 3 dias e 3 noites depois, andando no deserto, eles acabam que se ajoelhando, fazendo a última oração, porque eles não tinham esperança nenhuma de que conseguiriam ser salvos, e acabam que eles caem ali adormecidos numa pedra, e eles são encontrados por um grupo de mormons que vai passando por ali, fugindo de uma terra em busca da terra prometida, de acordo com o líder do povo mormon. Um grupo de jovens vê eles lá, vão buscar eles e levam eles até o líder, que dá a condição de que ele deve aceitar ser mormon para que eles sigam com ele rumo à terra prometida. Acontece que muitos anos depois disso se passam, ele acaba aceitando ser mormon, e ele se torna um homem muito próspero, muito rico, com muitas terras e muito dinheiro, e a menina que estava junto com ele cresce e se torna uma bela mulher. Certo dia, o líder vai até ele, propondo que essa mulher se casasse com um dos homens daquela terra, e aqui é onde a história fica bizarra, porque existia a poligamia, de forma que um homem tinha várias mulheres, e ela não estava muito satisfeita com nenhum dos partidos que o líder escolheu para que ela escolhesse, porque ambos tinham muitas mulheres e por mais que fossem influentes, ela não queria estar envolvida em uma relação poligâmica, pelo que o livro está dizendo, tá? Isso aqui é tudo o que tem no livro, Estudo em Vermelho. É até meio pesado, tem mais de 500 páginas, deixa eu colocar aqui. Então, isso acontece, só que ela conheceu uma pessoa antes, e essa pessoa
ela se interessou por ela, só que ela voltaria em um ano. A proposta desse homem, do líder, foi feita antes desse período de tempo. Ele deu um mês para que o homem decidisse, para que a mulher decidisse com quem ela queria casar, se com um ou com outro dos homens que ele tinha sugerido. Acontece que ela manda um telegrama para esse homem que volta e eles conseguem fugir, e aqui eu paro a história e você vai ter que ler o livro para descobrir o que esse homem tem a ver com a outra parte do livro e também como termina essa história. Agora eu vou falar um pouco também da história O Sinal dos Quatro. Essa aqui, diferente do primeiro livro, já começa com a relação de amizade muito bem estabelecida entre Watson e Sherlock Holmes, onde ele observa que ele tem certos hábitos. Ele fuma muito no seu cachimbo, o que você vai ter que ler o livro para descobrir. E ele até questiona, porque isso vai fazer mal a longo prazo, visto que ele é médico e sabe disso. E acaba que o Sherlock Holmes diz que, na ociosidade, ele acaba que recorrendo a isso para expandir os horizontes da mente, para que essa não fique um porão. Aqui eu estou fazendo uma paráfrase do que ele falou, para que ela não fique um porão cheio de teias de areia e ele consiga voltar ao máximo no trabalho quando isso foi exigido dele. No segundo capítulo, a gente já é inserida a nova personagem que é convidada por um homem de letra igual às 6 pérolas que ela tinha recebido 6 anos anteriores, que queria marcar um encontro com ela, e ela não tinha como ir sozinha, e o bilhete pedia que ela fosse com 2 amigos que não fosse da polícia, e ela acaba recorrendo a Sherlock Holmes, que era um detetive muito conhecido, por mais que não recebesse o prestígio que merecesse, visto que se ele resolveu ou não o caso do livro anterior, você vai ter que ler para descobrir, mas dificilmente ele reconhecia mesmo que os detetives dependessem 100% dele. E ela vai chamar esse homem sabendo ali que ele ajudou a patroa dela com um caso meio complicado. E ele vai junto com Watson e ela rumo ao lugar em que esse bilhete mandava. Lá eles pegam uma carroça, eu acho que é uma carroça, e eles vão até a casa desse homem. E lá ele diz que o pai dela estava envolvido com o pai em um grande tesouro. E que ele mandou aquelas 6 pérolas como um presente, parte do tesouro dela, que era do pai dela, que deveria ser dividido, mas não foi. Acontece que o pai desse outro homem, que chamou a mulher e deu as pérolas a ela, acaba falecendo, deixando a riqueza para o irmão, que não queria ainda dividir a herança com a filha do outro homem, que era deles dois. O que a gente descobre depois que não era só deles dois, tanto que tem um bilhete com o nome O Sinal dos Quatro, o título do livro também. Esse bilhete aparece várias vezes na história. Na cômoda, quando o pai foi encontrado morto, e também em um outro momento do livro, que eu não vou falar, eu vou falar aqui só os eventos até o capítulo 4, porque eu não quero dar nenhum spoiler. E também eu não falei mais também sobre a outra história, porque pra mim foi um plot twist, quando eu descobri a motivação dos 2 livros, foi a mesma das 2 pessoas envolvidas. Mas assim, resumindo aqui muita coisa, o livro ele conta a perspectiva da vítima e também a perspectiva do procurado. E eles vão para casa desse homem, ele fala sobre todo esse tesouro que o pai dele não dividiu até morrer e não deixar a localização desse, que era um tesouro de 500 mil de libras esterlinas, se eu não me engano. E ele fala desse tesouro, o irmão muito avarento, assim como o pai, decide também não dar a parte da menina, e acaba que ele vai lá conversar com o irmão, avisou até isso 24 horas antes de mandar o bilhete para ela, para que ela se encontrasse com ele e eles fossem lá consternar como seria feita essa divisão. Se termina bem ou não, se a mulher consegue terminar com o dinheiro dela, pertencente à parte do pai dela que deveria ser passado para ela ou não, você vai ter que ler o livro para descobrir. Super recomendo a leitura, inclusive, gente, esse livro me tirou muito das telas. Esse livro aqui, o primeiro eu terminei, se eu não me engano, em 4 dias, em espaço de intervalo de tempo de 15 dias entre a leitura desses 4. E o segundo livro eu terminei em 2 dias, foi uma leitura super rápida, por isso que eu super indico que você leia Sherlock Holmes, O Sinal dos Quatro, que foi o segundo livro que eu li, o terceiro livro que eu li esse mês, e o segundo livro que eu li esse mês, que é Um Estudo em Vermelho. Minha voz está meio assim, porque eu estou me recuperando de um gripe, acho. Acho que deve ser isso. Eu estava gripado, deve ser por isso que minha voz está meio assim. O outro livro também que eu li esse mês foi A Sociedade do Anel. Enfim, consegui terminar esse livro, já deveria ter terminado nesse mês o livro Retorno do Rei, mas enfim, terminei A Sociedade do Anel. Pelo menos pretendo fazer isso, e vou publicar um vídeo, que vou colocar aí também a data na tela, de primeira impressão sobre esse livro, contando um pouco da história, minha opinião sobre o que eu achei do livro. Enfim, vou publicar um vídeo completo de mais de 15 minutos no canal, então se inscreva para não perder. Então, por causa disso, não vou falar desse livro. Terminada mais uma leitura, essa que eu comecei no início do mês de março, 5 semanas em um balão, conta a história de um homem que, seguindo os passos de outros exploradores, decide, em um balão, atravessar a África. Pelo menos isso até certo ponto, porque quando ele encontra a inscrição na pedra na nascente do rio Nilo, ele passa por alguns cantos que são meio que inexplorados. Muita coisa acontece nesse livro, então para evitar que eu fale algum spoiler para vocês, eu vou parar por aqui e vou dizer que 5 semanas em um balão é um livro interessante, melhor inclusive do que o último que eu li do autor Júlio Verne, Da Terra-Lua. Diferente do da Terra-Lua,
Esse livro, ele mostra a perspectiva da pessoa que some temporariamente da história, mas que depois retoma. Eu não vou falar mais nada para que eu não dê spoiler algum. Então, basicamente é isso. Vão 3 pessoas nessa viagem, a propósito, um balão que era revestido com camada interna, para que caso acontecesse alguma coisa, eles conseguissem terminar a viagem da melhor maneira possível. E muitas coisas acontecem. Eu diria que até politicamente incorretas, mas enfim. Também tem uma coisa para contar para vocês. Cortei meu cabelo, sim, gente. Por causa, principalmente, do período que eu vou começar agora a estudar na faculdade. De manhã até de noite, então vai ser um período assim bem longo em que eu vou passar na outra cidade. Por causa disso, eu não vou ter tempo de cuidar do meu cabelo. Vi que as aulas elas começam se eu não me engano, 2 da tarde, aí acaba 6 e 6 horas já começa da noite, então saindo de uma sala entrando em outra. Então, muito dificilmente eu vou ter tempo de cuidar do cabelo. Ele está meio desarrumado porque estava na touca. Espero que ele cresça. Demorou 3 anos para crescer do tamanho que estava, que vocês viram aí no início do vídeo. E eu decidi mostrar o cabelo nesse vídeo porque eu vou abrir um unboxing de Nárnia, inclusive falar sobre um dos livros de Nárnia que eu comprei, que vai chegar, se eu não me engano, em abril, porque está em Pernambuco, e disse que ia chegar no dia 1 de abril. Vai ser um unboxing, por mais que eu tenha comprado o livro no mês de março, referente ao segundo trimestre de 2026, talvez o único livro que eu comprei. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que os shorts não vão ser mais publicados todos os dias. Como tem um vídeo na quinta e no domingo, eu decidi publicar de segunda a quarta e também na sexta e no sábado. Assim, o canal vai ter vídeos todos os dias, mas não vai ter shorts todos os dias. Caso eu leia O Mágico e o Monstro, eu venho aqui trazendo... Eu vou confirmar aí na edição, mas como o livro ele é um plot twist em toda a sua construção, então é melhor falar logo dele, dos 2 primeiros capítulos que eu li ontem. O primeiro capítulo, um amigo de Utterson, que é um advogado, conta pra ele sobre um caso bizarro que ele viu de um homem que pisa em cima de uma criança. É ficção, YouTube, tá? Pelo amor de Deus, não derrubou meu vídeo. Então, esse homem passa por cima dessa criança, mas depois ele ressarce a família para que ela tome os cuidados, para que o médico cuide da criança. Assina, inclusive, no nome de uma outra pessoa, o que gera um estranhamento muito grande para esse amigo que conta esse relato a Utterson. E ele diz também que esse homem é meio estranho, as feições dele são meio estranhas. Ele sabe como são as feições, mas não sabe descrevê-las caso alguém pedisse para que ele fizesse isso. Utterson é muito curioso com esse caso, visto que também recebeu um testamento dizendo que de um médico muito famoso e conhecido, dizendo que caso esse médico sumisse, ele deveria passar todos os bens para esse homem estranho, de cara estranha, que passou por cima da criança. Ele fica muito intrigado com essa questão, então o Dr. Utterson acaba indo atrás do Hyde para tentar descobrir um pouco mais desse homem, qual a relação de amizade que ele tem com o doutor, já que ele, caso sumisse, deixaria toda a sua herança para ele. Resumindo muita coisa é isso, a história continua e tem um plot twist maravilhoso. É um dos livros clássicos que eu super indico, até por ser muito curto. Aqui na versão da Príncipe, por mais que tenha 96 páginas, a última página nem é de texto. São desenhinhos, como vocês podem ver na frente e também no verso. Também tem várias páginas assim ao longo do livro, que torna o livro bem mais pequeno. E ele também tem 10 capítulos super curtos, então o livro, por mais que seja muito curto, ele fica ainda mais por causa desses capítulos que são bem curtos. O maior realmente é o capítulo 10. Então basicamente foram esses os livros que eu li. Se eu não me engano, Noites Brancas, Um Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro, 5 Semanas em um Balão, A Sociedade do Anel e também o livro O Mágico e o Monstro. Eu também li a parte do livro O Assunto do Céu, de C.S. Lewis, que eu não vou mostrar porque ele está aqui debaixo de uma pilha de livros, daqui que eu tire, enfim. Mas eu vou mostrar nos shorts, então já se inscreve no canal para não perder. Basicamente esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdos literários, se inscreva no canal e deixe seu like, e até daqui a pouco com o próximo vídeo. Eu senti tanta falta de dizer isso.